Muito interessante, né? Porque tudo que você fala, né, você está falando de cada um da gente, né? Quer dizer, na verdade, a gente está aqui aprendendo a viver, né? Aprendendo a se relacionar, né? Aprendendo a estar no mundo, como é que eu me relaciono com os outros e como isso traz para dentro da justiça, né? E inverte completamente o paradigma, porque a justiça é o lugar onde exatamente as pessoas não vão ter muita oportunidade para se colocar na realidade, né? Você vai ter alguém que vai, né, dizer o que deve ser feito e as pessoas, em tese, vão obedecer isso, e isso trará uma certa pacificação, porque tem alguém que disse o que tem que ser feito e as pessoas se submetem a isso, né? Será que isso, de fato, né, traz uma pacificação, né? Porque o que é justiça, se não essa busca, né, de uma paz? Então, quando você traz essas situações, por exemplo, da África, não é, dessas coisas que para a gente são inconcebíveis, o processo, qualquer experiência de processo circular, né, que traz todos esses elementos fundamentalmente, de que todo mundo vai falar e vai ser ouvido, vai ter o seu tempo de fala e o tempo de escuta, você pode lidar com qualquer coisa, até com situações culturais que para nós soam como aberrações, porque na medida em que quem sofre esse tipo de coisa vai poder falar, se colocar e tentar entender qual é o sentido dessa história, de como é que isso se reflete em mim, né, é que a gente vai se transformando, porque a cultura não é uma coisa estática, né? A cultura, nós podemos hoje aqui, entre nós, ter situações que são aberrações. Até o próprio sistema de justiça, amanhã ou depois, pode ser considerado uma aberração, né? O fundamental é isso, é como é que a gente se relaciona, né? Como é que a gente, se a gente é capaz de ouvir o outro, de tentar chegar no outro, entender como é que as coisas funcionam, né? Então, assim, basicamente, eu acho que a justiça restaurativa, que é a coisa que eu também estou aprendendo, né, é isso, traz para dentro de um campo institucional, né, uma metodologia de relacionamento onde a gente pode encontrar de que maneira nós, né, humanos, conscientes, cheios de conflitos, de brigas e de questões, podemos nos entender em algum nível e tocar isso para frente, né, a partir de uma situação que traga uma paz social, mas que tem que começar com uma paz individual, né? Quer dizer, se as pessoas não estão em paz, cada um com um sentimento de justiça, de que as coisas de alguma forma são justas, ou de que eu sou justo, ou de que os outros são justos comigo, de que eu ocupo um lugar que me pertence e que eu pertenço a uma determinada comunidade, que dentro da situação de conflito a gente possa se colocar e trazer essas questões e ir conversando sobre isso. Quer dizer, é uma revolução completa, eu não sei até que ponto a gente consegue, de fato, trazer isso, né, para o sistema de justiça, mas eu acho que há experiências, né? A gente tem o livro com várias experiências, temos a Cris, a Marta fazendo, a gente tentou fazer isso também dentro da violência doméstica, e quando a coisa acontece, você consegue um resultado inimaginável dentro de um padrão tradicional de justiça, porque são as decisões que saem, né, de um consenso entre as pessoas, em que as próprias pessoas chegam, né, numa solução. Porque se de fato isso, por exemplo, nós fôssemos capazes, né, nas situações de conflito, sentarmos, conversarmos e ouvirmos, nem precisaria de justiça, né, porque as próprias pessoas, nós mesmos, chegaríamos às soluções e a vida seguiria fluindo, né? Agora, que é um desafio trazer isso para dentro do nível institucional, né, eu não sei se talvez a Célia pudesse falar um pouco sobre isso, da experiência
também aqui. Né? No Rio, a gente teve agora o encontro do CNJ, acho que o Egberto poderia trazer isso um pouco para a gente também, porque uma troca de experiências no Brasil todo, das experiências que estão acontecendo no Brasil, né, a partir da resolução do CNJ, de implantação da justiça restaurativa. Vamos ver se a gente consegue ainda um contato com o Egberto, mas a Célia talvez possa ter uma experiência também no juizado, né, além da vara da infância, mas... Sim. Acho que Marta, talvez, falando, agregue e depois... Uhum. Não, então, eu perguntar, a partir do que você falou da terceira onda, né? Desculpa. A partir do que você falou da terceira onda, que o livro você parte o tempo todo de histórias, né, e de vivências suas para conceituar os processos circulares, né? E você tem uma tese sobre consenso, você fala rapidamente ali no livro, eu fiquei até curiosa de ver sua tese, mas você optou por trazer o livro a partir das histórias. Aí eu fiquei pensando se o livro já não é essa subordinação, né, do saber subordinado a isso que você falou aí da terceira onda, da ética, dos princípios, né, porque o teu livro é isso o tempo todo, né? É como se a gente não pudesse ter uma coisa sem a outra. Então, eu queria ouvir um pouco como é que você viu isso conceitualmente. Isso. Obrigada. Bom, vou falar já do GECRIM. A terceira onda é exatamente o pensamento complexo. E o pensamento complexo, ele cabe o linear, ele cabe o sistêmico e ele também articula tudo de uma forma complexa. O Edgar Morin é a referência, né, para esse tipo de pensamento. Então, está tudo ok. Tem o lugar do especialista? Tem, mas também tem o conhecimento que não foi a cátedra, né? A gente tem no Brasil bons manuais de processos circulares, e eu não queria oferecer mais do mesmo. Mas essas narrativas que eu trago para que a gente entenda que valor não é aquilo abstrato, que a gente estabelece os valores e fica lá pendurado e que não tem sentido, é entender quando, e eu vou dar um exemplo, eu espero que não esteja sendo... Bom, também não estou falando o nome. Tem uma pessoa no círculo que trouxe justiça como valor e cuidado. E quando a gente pergunta em que momento da tua história, me conta um pouco como justiça e cuidado ficou tão importante para você e é um valor norteador de qualquer presença e convivência para você. E ele conta a história da época de estudante, que ele demorava a copiar do quadro uma lição, todo dia a mãe ia buscar e demorava a voltar para casa, e o pai perguntava, até que o pai prometeu uma surra, se ele demorasse e deixasse a mãe esperando, e demorando para voltar para casa. E ele demorou, e ele levou a surra, só que era o aniversário dele de 7 anos. Então, aquele aniversário ficou muito marcado. Ele disse, eu não achava que eu ia levar essa surra, porque era o meu aniversário, mas ele prometeu e ele cumpriu. Então, a gente está com o dever bem weberiano, né? E estamos com a ética do cuidado. Então, trazer o valor para aquilo, quando eu conto das rabanadas do Natal, o valor liberdade, é você viver sabendo que a única coisa que importa é você não gerar sofrimento. Não importa o que é convencionado. Eu até falo, né, de antes da lei do divórcio, quando a pessoa se separava, era másia. Se constituía uma outra união, era uma união cheia de preconceito. E como isso vai mudando ao longo do tempo, né? Mas esse valor liberdade que a minha bisavó transferiu para mim, por exemplo, ela dizia, eu não recebo amaziado em casa, eu recebo pessoas. Na minha casa entra quem quiser, né? Eu fui filha de pais desquitados. Isso para mim era maravilhoso quando eu ouvia da minha bisavó. Era uma pessoa que pensava muito além do seu tempo. Quando saiu a lei do divórcio, eu já estava na faculdade, já cursava o direito, né? Foi em 70... Não, estava quase na faculdade. Então, são coisas assim que isso vai te trazendo um lugar que talvez essa sementinha de eu estar aqui defendendo uma coisa, como o doutor Manuel falou, impensável numa estrutura como o judiciário, e aí eu falo do judiciário ao redor do mundo, que é uma estrutura hierárquica, que é uma estrutura rígida, que a gente precisa de pessoas que pensem diferente para virar essa chave e mudar esse paradigma, né?
Então, voltando à questão, né, pegando aqui uma carona na sua fala, a primeira questão que a gente tem nesse contexto dos círculos e da justiça restaurativa é que nenhuma, mas aí é números clausos para quem é operador do direito, é totalizante, nenhuma prática afirmativa tem sustentabilidade, tá? Nenhuma tem sustentabilidade se a gente vai se pautar em medo, em opressão e em silenciamento. E isso foi uma reflexão muito interessante que eu pude consolidar num grupo, onde a gente estava com a questão de gênero, a gente estava com a questão do feminismo, discutindo essas questões, e vem a questão da violência secundária. Não tem como. Não, a gente tem que tratar a violência como tema. Primária, secundária, tudo bem. A diferença da militância e das ações, né, às vezes impactantes, e dos transformadores de conflito, que são as práticas restaurativas, a mediação, os processos circulares e as conferências, e comunicação não violenta e tantas outras, a diferença está nisso. A gente não aceitar uma violência secundária. Então, se eu fui violado, eu posso. Se eu sofri uma violência, eu posso também agir com violência. Porque isso não acaba nunca. Isso não acaba nunca. Quando não há uma educação emancipatória, como dizia Paulo Freire, o sonho do opressor, do oprimido, é se tornar opressor. Então, a gente precisa dessa educação emancipatória. E a gente precisa mudar os sonhos. E o sonho é da pacificação social, sem sacrifícios, para uma das partes em detrimento da outra. Então, é tratar o tema violência, e não a violência secundária ou a violência primária. Entender que não é da natureza do ser humano essa violência. A violência é uma fala a partir das feridas. Okay? E a outra questão que o Wolfgang Dietrich ele fala da Cátedra da ONU, na Áustria, ele fala das pazes, e é exatamente o que o Dr. Manuel trouxe. É a paz interna, é a minha paz, eu comigo mesmo, aí eu tenho condição de me perceber, ver os impactos que eu estou recebendo pela fala do outro e não me deixar sequestrar, ter autocontrole, autoconhecimento, autocontrole e autogestão. Né? Eu poder estar num contexto de problema, de crise, de conflito, sem me deixar influenciar. E a experiência do GECRIM, que foi, se não me engano, não sei, quando houve um projeto guarda-chuva aqui no tribunal, a gente estabeleceu, 2016, 2017, um projeto piloto no GECRIM Leblon e a gente desenvolveu, Heleninha está aqui e participou desse projeto, foi uma experiência muito boa em família e vizinhança. E a gente construía um entendimento a partir da metodologia dos processos circulares. Nós desaprendemos a forma adequada de nos comunicarmos. Nós não nos escutamos, nós nos desconectamos. E a gente está num trabalho inverso, de resgatar essa condição de diálogo. E no círculo, quando o bastão circula, a gente sabe que vai chegar a vez. E a gente desenvolve escuta, a gente desenvolve solidariedade, a gente desenvolve empatia e a gente vai construindo uma qualidade de diálogo que se perdeu, como você trouxe. Né? A gente perdeu essa capacidade de ouvir para entender. Desenvolver curiosidade, mesmo que as coisas sejam assim quase absurdas, dentro do nosso mapa mental, da nossa forma de entender. Né? Revolução, né, realmente, né? Você, assim como juiz, né, de família ou né, em qualquer situação, é interessante quando a pessoa chega com uma demanda, né? Você pergunta, o que você quer? Eu quero justiça, né? Mas o que é justiça? A justiça, na realidade, é um lugar da violência, não é? De você impor ao outro alguma vontade que você considera legítima e justa, né? E que isso vai ser realizado de uma forma ou de outra, pela força. Né? E será que isso, de fato, realiza a justiça? Né? Quer dizer, então, quando você devolve a pergunta, né, muitas vezes, né, o que é a justiça,
no final das contas, acho que a justiça restaurativa é isso, é você se colocar em questão, é você, né, essa questão, eu sofro uma violência, qual é o meu primeiro impulso, né? É reagir com violência também, né, legitimamente, né? E será que é isso? Quer dizer, no final das contas, é a gente que tem que estar sempre em questão, né? E se você ocupa o lugar de juiz, em que você vai ter que decidir, é fundamental que você esteja o tempo todo também se colocando em questão e entendendo que realmente qualquer decisão que você tome vai estar errada, né? A decisão tem que partir das pessoas que estão envolvidas no conflito, tem que ser uma construção coletiva, isso de fato funciona, isso de fato é efetivo. E isso, de fato, começa a construir alguma paz, né? Qualquer decisão individual de alguém de fora da história que imponha uma solução é muito frágil, né? É muito frágil. Você, muitas vezes, está contribuindo, na verdade, para acirrar um conflito, para trazer, né, e entra como um elemento a mais numa guerra interminável ali, né? Eu venci essa batalha, aí você recorre, né? Vai para a segunda instância. Então, assim, não termina nunca. É reaprender a viver, é reaprender a estar convivendo, né, em sociedade com os conflitos que são naturais, que acontecem entre pessoas que se amam, né? Ou não necessariamente também, podem se odiar, mas que acontecem. E como é que você lida com isso? Né, com a violência que a gente resolve isso. Quer dizer, a justiça, na verdade, é o lugar da violência, né? É o lugar da imposição da força. É o Estado, né, com o monopólio da força para impor uma vontade que, teoricamente, é justa e legítima. Mas, na prática... E, às vezes, quanto mais intimidade, mais violento, né? Porque é onde a gente extravasa. E isso é delicado. Mas eu queria lembrar que os processos circulares, eles não dependem de conflito para acontecer. Eles trabalham muito bem em reunião de equipe, trabalham muito bem em reuniões familiares. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz a formação com a Kay, isso logo no início da década dos anos 2000, ela tem uma fala de que você poderia fazer um círculo no Natal, sentar em círculo, passar o bastão e perguntar como é que foi teu ano, né? O que aconteceu, né? E o que você gostaria que tivesse acontecido que não aconteceu, quais são os projetos para o ano que vem. E, por um tempo, eu dizia, eu não dou mais presente de Natal, eu ofereço o círculo. Porque é um estar diferenciado. E a gente pode ter o círculo para dialogar, a gente pode ter o círculo num processo participativo, a gente pode ter um círculo que passa longe de conflito, como causa da implantação do círculo.